Oi pessoal, seja muito bem-vindo à nossa plataforma Hermione Learning. É a plataforma de educação da Hermione que tem como intuito falar de alguns temas que são fundamentais dentro do processo de educação corporativa. Eu sou a Carol Borges, cofundadora e chefe de operações da Hermione, e estou aqui para a gente falar da nossa primeira aula, que é sobre cultura de aprendizagem. Nessa aula, eu vou mostrar para vocês qual a importância das empresas aprenderem e estimularem seus colaboradores também dentro desse processo. E no segundo objetivo, a gente vai falar um pouquinho sobre como você pode começar a fomentar ou desenvolver uma cultura de aprendizagem dentro da sua empresa. Então, preparado aí para pegar os insights principais dessa aula? Espero que você continue aqui com a gente para a gente começar a falar sobre esse tema que é tão importante, cultura de aprendizagem. Para começar, nosso primeiro tópico da agenda é falar sobre a importância da aprendizagem dentro das empresas. Segundo William Glasser, que compartilhou com a gente a pirâmide de aprendizado, a gente tem formas diferentes de aprender. Algumas são mais passivas, outras são mais ativas. Por exemplo, quando você lê, ouve, escuta sobre algum assunto, a sua capacidade de aprendizagem é um pouco mais baixa do que quando você compartilha esse conhecimento com outras pessoas, quando você discute esse assunto com outras pessoas. E é aí que está o grande segredo da aprendizagem dentro das empresas. É como as pessoas estão, e os gestores e as lideranças estão balanceando essa forma de aprendizagem junto aos seus colaboradores. Dessa forma, se você está pensando apenas em treinamentos formais em que os seus colaboradores vão apenas escutar, vão apenas ver sobre algum tema, obviamente a capacidade de absorção do conhecimento será menor do que se você estiver desafiando esses colaboradores a colocarem em prática aquele conhecimento aplicado. Dessa forma, a gente começa a trazer também alguns dados que são específicos dentro da cultura de aprendizagem. Segundo uma pesquisa da Deloitte, 43% do desenvolvimento organizacional é impactado por a sua cultura de aprendizado. Isso significa dizer que quanto mais as pessoas aprendem, maior é o desempenho delas dentro da organização. E eu vou trazer um outro dado muito importante para vocês, que é do Fórum Econômico Mundial, que diz que 1 milhão de pessoas precisarão passar por um processo de upskilling ou reskilling, ou seja, se requalificar nos próximos 10 anos. Isso significa dizer o quê? Que a gente precisa tratar a cultura de aprendizagem de uma forma mais estruturada dentro das empresas. E também tem que ir um pouco mais além. A aprendizagem, ela precisa ter um significado antes que a gente pense da forma. Isso quer dizer o quê, Carol? Isso quer dizer que quando você for pensar em alguma ação de educação corporativa dentro da sua empresa, se você for olhar pela ótica de cultura de aprendizagem, você vai pensar primeiramente qual é o significado daquela aprendizagem para as pessoas. E depois você vai pensar qual é o formato mais adequado. Será que é uma aula? Será que é um workshop? Será que é um texto específico? Ou outras formas de interação? É assim que a gente começa a pensar em como construir uma cultura de aprendizagem. Agora que a gente já falou sobre a importância da cultura de aprendizagem e quanto os colaboradores vão precisar aprender sobre outras habilidades, eu quero trazer o segundo tópico dessa aula, que é então como criar essa cultura de aprendizado dentro das empresas. E aqui eu quero falar de 6 pilares que são essenciais para esse processo. O primeiro pilar é a aprendizagem conectada à estratégia do negócio. Segundo, uma aprendizagem mais prática. Terceiro, aprendizagem social. Quarto, fazer parcerias. Quinto, mensurar os resultados. E sexto, mais importante de tudo isso, envolver a liderança específica nesse processo. Se os líderes estiverem envolvidos diretamente, eu tenho certeza que a cultura de aprendizagem vai evoluir. Mas vamos por passo. Primeiro passo, a gente vai falar sobre uma aprendizagem conectada à estratégia do negócio. Toda vez que a gente fala sobre isso, as empresas têm 3 objetivos e que precisam observar com os seus colaboradores.
Primeiro objetivo é o que esses colaboradores precisam aprender, ou seja, quais são os conteúdos que eles vão precisar ter acesso para estar preparados para exercer a função deles. E outros, quais são os treinamentos que são mais tradicionais e específicos de normas e procedimentos, são o que a gente fala de treinamentos obrigatórios. Essa é a primeira visão que pessoas de RH precisam ter para a gente falar sobre o processo de aprendizagem. Então, o que as pessoas precisam aprender na primeira lente. A segunda lente do processo é o que as pessoas querem aprender. E aqui está mais conectado com o cultivar o pertencimento dessas pessoas. É mais relacionado a softwares e hard skills que essas pessoas precisam ter no seu dia a dia. Então, quando a gente está falando do que elas querem aprender, é o que vai fazer elas pertencerem mais à cultura da sua empresa e também se tornarem profissionais melhores. E a terceira lente que eu quero trazer para vocês é a lente do que necessitarão aprender. Ou seja, o que está mais no futuro. Upskilling e reskilling, como eu falei para vocês. É um processo de se requalificar, ou seja, no processo de potencializar suas habilidades, ou reskilling, no processo de conhecer novas carreiras. Entender se as pessoas que estão dentro das suas organizações querem fazer uma mobilidade de carreira ou ir para outras áreas. Diante dessas três lentes, a gente consegue entender o quanto a aprendizagem precisa estar conectado com a estratégia do negócio. Porque se ela não tiver, as pessoas não vão estar preparadas o suficientes para que a gente alcance o desempenho adequado dentro do processo de aprendizagem. Agora vamos falar do segundo pilar da cultura de aprendizagem, que é a aprendizagem prática. Que a gente fala muito, é o learning by doing. Então, quantas pessoas estão aprendendo sobre o conhecimento, mas também colocando em prática? E aqui a gente traz também um processo de como cada conteúdo vai ser importante para desenvolver habilidades necessárias daquele colaborador no dia a dia. Não adianta mais a gente pensar num treinamento em que depois que saiu da sala de aula ou da plataforma de educação, aquele conteúdo não vai ser aplicado. É importante que gestores do RH tenham a consciência de que o tempo é algo valioso dentro da organização. E quando você dedica esse tempo para aprender, ele precisa estar conectado diretamente àquilo que você faz dentro do trabalho. Então, cada vez mais a gente vai estar ouvindo falar sobre Workplace Learning, que é onde você aprende. Você não precisa mais sair do espaço de trabalho para você aprender. Você pode compartilhar conhecimento dentro de uma ferramenta de chat, você pode participar de um webinar, você pode falar ou compartilhar o conhecimento com outras pessoas dentro do seu ambiente de trabalho, fazer mentoria ou dar mentoria às outras pessoas. Essa é uma forma de conectar a aprendizagem no dia a dia para que ela não esteja descolado ao que você está realizando dentro do trabalho tradicional, dentro do seu trabalho do dia a dia. Então, quando você for pensar em uma construção de uma cultura de aprendizagem, coloque uma pitada de prática. Como que o conhecimento que está sendo colocado para os seus colaboradores está sendo aplicado dentro do dia a dia deles e está desenvolvendo as habilidades que eles precisam para executarem o trabalho da melhor maneira possível. Agora a gente vai falar do terceiro pilar, que é a aprendizagem social. É como você começa a se perguntar, como que as pessoas aprendem aqui? Onde que elas compartilham as experiências delas? E mais, como elas podem se ajudar durante o processo de aprendizagem? E para esse ponto eu trouxe algumas dicas práticas de como a sua empresa pode ajudar nesse processo e incentivar cada vez mais a cultura de aprendizagem. O primeiro ponto é criar um local onde as pessoas possam compartilhar seus aprendizados obtidos a partir de cursos, de leituras. Dessa forma, o aprendizado não fica com uma pessoa só e ela também aprende compartilhando com outras pessoas. Lembra do processo de aprendizagem ativa? Aqui nesse modo, ele será ativado. O segundo ponto é reconheça as pessoas que estão aprendendo e incentive com feedbacks. Então, as pessoas estão aprendendo o tempo todo, mas será que elas estão sendo reconhecidas por isso? É importante que os líderes também se envolvam e prestem atenção quando os seus colaboradores começam a aprender sobre temas diferentes. E o terceiro, promova formações que tenham práticas em grupos para incentivar o engajamento.
Então, quando o aprendizado ele é em grupo ou coletivo, as pessoas tendem a se engajar mais. E se ele tiver uma missão ou um desafio em comum, eles conseguem finalizar e também adquirir habilidades que são essenciais para um processo de trabalho. Então, pegue essas dicas para começar a inserir uma aprendizagem mais social dentro da sua cultura de aprendizagem. O quarto pilar que eu quero trazer para vocês fala sobre fazer parcerias. Uma empresa ou setor de RH ele não precisa ser responsável por toda a educação corporativa. Ele pode fazer parcerias com empresas que já tenham uma plataforma específica, conteúdos específicos ou também consultorias que possam ajudar a desenhar essa aprendizagem dentro da sua empresa. Então comece a pesquisar e entender quem são essas soluções, quem são essas empresas que fazem esse processo. Aqui, por exemplo, no Hermione Learning, a gente é uma plataforma para educação corporativa, em que a gente ajuda empresas a construírem sua própria educação corporativa online, mas também ajuda trazendo cursos, conteúdos que falam muito sobre cultura, liderança e também gestão da mudança. Então, na hora de pensar e estruturar uma educação corporativa focado em aprendizagem, olhe para o que está no mercado e veja soluções que podem te ajudar nesse processo. O quinto pilar de uma cultura de aprendizado tem a ver, obviamente, com mensurar resultados. Como que a gente consegue mensurar resultados de uma cultura de aprendizagem? O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é: cultura de aprendizagem é um tema que está começando a se desenvolver dentro das empresas. Então, a maioria delas ainda não tem indicadores específicos que possam medir, mas isso não quer dizer que ela não seja importante dentro do processo de aprendizagem dos colaboradores. Então, aqui eu quero trazer alguns indicadores que são mais usados hoje para que você veja uma comparação. Hoje a gente fala de horas de treinamento, números de cursos finalizados por colaboradores ou satisfação dos próprios colaboradores e o índice de efetividade. Então, são indicadores e resultados bem específicos que talvez não meça o quanto as pessoas estejam aprendendo dentro desse processo. Mas o que eu trago aqui para vocês como reflexão? Que outros indicadores a gente pode utilizar no processo de aprendizagem? A gente pode falar sobre quantas missões foram finalizadas depois que você termina um treinamento ou depois que você termina uma ação de engajamento para a aprendizagem. Quantas sessões de compartilhamento as pessoas fizeram no pós-formação. E também a quantidade de mecanismos informais que as pessoas estão usando para aprender. Pode fazer uma pesquisa para saber como que as pessoas aprendem de uma forma mais rápida. E também a transformação dos indicadores relacionados à formação. Então, como que isso trouxe resultado para dentro do seu negócio? Essas são formas da gente medir os resultados para a gente saber se a cultura de aprendizagem está sendo efetiva e quais os próximos passos a gente pode adotar. O último pilar que eu trago para vocês para falar sobre cultura de aprendizagem é envolver a liderança. Sem a liderança envolvida dentro desse processo, a aprendizagem fica apenas como algo obrigatório, formalizado e que o RH é responsável por trazer as ações educacionais. E quando a liderança se envolve, a gente tem um processo totalmente diferente. As pessoas aprendem por diversos outros meios que não só os tradicionais ou o que a gente chama de formais. Então, de que forma que a liderança pode se envolver no processo de cultura de aprendizagem? Primeiro, os líderes podem ser os facilitadores do conteúdo. Dessa forma, eles conseguem passar a sua experiência para os outros colaboradores. Além disso, eles podem incentivar a prática no dia a dia. Se o colaborador acabou de sair de um treinamento específico ou de uma ação educacional, como que ele pode aplicar aquele conhecimento de uma maneira mais prática? E o terceiro ponto, os líderes podem acompanhar as pessoas durante a pós-aprendizagem. Então, dessa forma, ele consegue entender quais habilidades seus colaboradores estão desenvolvendo e o quanto essas habilidades estão sendo aplicadas no dia a dia. Assim, a gente aumenta a efetividade, de fato, das ações educacionais. Então, quando a gente está falando de cultura de aprendizagem, pessoal, é importante que vocês tenham ideia desses 3 pilares que são fundamentais. Observar quais pilares estão mais desenvolvidos dentro da sua empresa. E se não estão, como que você pode ter um plano de ação para colocar a cultura de aprendizagem dentro desse processo.
Pessoal, essa foi a nossa aula de cultura de aprendizagem. Trouxe um pouquinho para vocês o como vocês podem aplicar isso dentro da empresa de vocês. Caso tenha alguma dúvida, por favor, fale com a gente. Eu espero te ver em breve e continue aprendendo com a gente.